Quanto ao lugar do crime, seguintes observações. Considera ser praticado o fato no lugar em que se deu no lugar em que se desenvolveu a atividade. Considera ser praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade. Atividade vem de ação. No todo ou em parte. E ainda sob a forma de participação. Bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, no caso de tentativa, por exemplo. Nos crimes omissivos, omissão, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. No lugar onde ocorreu a omissão. Porque ali que você deveria prestar o socorro e não prestou. A ação omitida foi a prestação de socorro. Onde você omitiu essa prestação de socorro? Em determinado local, em São Félix do Araguaia. Onde que o sujeito morreu? Em Cuiabá. Onde é o lugar do crime? São Félix do Araguaia. Tá? Aí não segue a mesma regra para a conduta ativa, ou o que nós chamamos de comissivo. É diferente de omissivo. Tá? Aí, senhores, nosso penúltimo artigo estudado, tá? Nosso penúltimo artigo estudado é o artigo 7º do Código Penal Militar. Tá? O artigo 7º do Código Penal Militar diz o seguinte: ele cuida da territorialidade e extraterritorialidade. O que é isso, professor? Pessoal, olha só. Você, dentro da sua disciplina, cai geografia, não cai? Muito bem. Quando fala em territorialidade, você pensa em território. E quando você pensa em território, você pensa no mapa do Brasil. Tá? Ora, territorialidade está ligado ao seguinte, é como se fosse, para aí, se um crime é praticado no território nacional, um crime militar é praticado no território nacional, qual lei penal vai aplicar? O nosso Código Penal Militar está no nosso território. Muito bem, mas e se você, soldado militar, né, a serviço do governo do estado de Mato Grosso, né, fez um convênio, foi fazer um curso fora, e foi uma comitiva daqui de policiais fazer esse curso fora, e você praticou esse crime lá nos Estados Unidos, sob o comando militar estadual mato-grossense. Comando Militar Mato-Grossense. Agora, aplica-se o Código Penal americano, Código Penal Militar americano, Código Penal Militar brasileiro. É isso que quer dizer territorialidade e extraterritorialidade. Territorialidade dentro do nosso território nacional. Extraterritorialidade, extra vem de fora. Fora do território nacional. É para responder essa pergunta. Crime praticado nos Estados Unidos por um policial militar. Qual Código Penal Militar aplica-se? Você vai dizer, depende, professor. Ele está em serviço ou está em férias? Está em férias, então aplica-se a lei penal americana. Não, ele está lá a serviço. Ele está fazendo um curso. Aplica-se o Código Penal Militar brasileiro. Diz aqui o artigo, então, ó. Artigo 7º. Aplica-se a lei penal militar nossa. Aplica-se a lei penal militar nossa. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território, cometido no todo ou em parte no território nacional. Até aqui, vamos lá então? Aplica-se a lei penal militar. Que lei penal militar é essa, Marcelo, que ele está falando? Nessa aqui, ó. Decreto-Lei número 1001, de 1969. Essa é a lei penal militar. Aí ele vem e coloca. Aplica-se a lei penal militar. O nosso Decreto-Lei 1001, de 69. Aplica-se a lei penal militar. Sem prejuízo significa respeitando. Sem impedir que o tratado, uma convenção internacional, também seja aplicada. Ou seja, ao aplicar o Código Penal Militar, não exclui uma convenção, um tratado internacional,
Entendeu? Pode ser que o Brasil e os demais e outros países se ajuntem e façam um tratado sobre crime militar. Aplica-se esse tratado? Aplica-se. Então significa o seguinte, cuidado para a prova, dizer que o nosso Código Penal Militar afasta o tratado, afasta uma convenção internacional. Negativo. Tanto que ele fala, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Tem o Tratado de Roma. Aplica-se ao Brasil? Aplica-se sim. Mesmo tendo nós um Código Penal Militar? Mesmo. Por quê? Porque o Brasil assinou esse tratado e se obrigou a cumprir. Entendeu? Então é como se fosse o seguinte, tem o nosso Código Penal, mas se sobre aquele crime, sobre aquele crime tiver um tratado, também se aplica o tratado. Isso. Então vamos lá. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. Então vai a primeira pergunta. Senhores, se um crime militar foi praticado no nosso território, aplica-se o nosso Código Penal Militar. Primeira regra. Sem prejuízo significa podendo ser aplicado também uma convenção ou um tratado internacional, ou uma regra de direito internacional. Ou seja, sobre aquele crime tem um tratado, aplica-se também? Aplica-se também, é isso, porque é sem prejuízo. Se cair na prova com prejuízo, não se aplicando convenções ou tratado internacional, se o crime for praticado no Brasil, você vai dizer falso, porque pode ser aplicado sim, é sem prejuízo. Aí vem a segunda parte. Então vamos lá até a primeira parte? Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. Ok? Ou fora dele. Isso aqui no território nacional é a territorialidade. Ou fora dele. Extraterritorialidade. Fora dele? Sim. Policial que está nos Estados Unidos praticou um crime lá, crime militar. Olha lá. Ou fora dele. Ainda que, neste caso, ou seja, fora dele, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Tá? Senhores, o Código Penal Militar tem duas regras. A territorialidade e a extraterritorialidade. A territorialidade, crime praticado no nosso território. Aplica-se o Código Penal Militar, a nossa lei penal. E também pode ser aplicada uma convenção ou um tratado internacional ou uma regra de direito internacional. Se o crime for praticado fora do território, também se aplica o nosso Código Penal Militar. Tá certo? E se o sujeito foi processado já no estrangeiro? Aplica-se também o nosso Código Penal Militar. Mas então ele vai cumprir duas penas? Ele cumpre, só que aí nós verificaremos no artigo 8º que existe uma forma de compensar. O sujeito foi condenado a 12 anos de prisão aqui, ó, mas ele já cumpriu 6 anos lá, fora, ele vai cumprir só mais 6 aqui. Mas ele é processado, ainda que tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Tá certo? Senhores, então, no princípio, no tópico sobre a territorialidade e extraterritorialidade, que provavelmente vai cair para você na prova, e nós temos exercícios sobre isso, você tem que ficar ligado o seguinte: no nosso território aplica-se o nosso Código Penal, sem prejuízo de aplicar as regras internacionais, ou seja, podendo ser aplicadas as regras internacionais. Mas também se aplica a nossa lei penal militar quando o fato for praticado fora do território. Claro que existem os casos em que isso ocorre, que eu vou falar na próximo item. Território nacional por extensão. O que é isso? O que é o território nacional por extensão? Bom, pensa o seguinte, nesse tópico. O mapa do Brasil é o nosso território. Território por extensão é algo que acontece fora do nosso território, mas é considerado
o território nacional. Um crime que acontece fora do nosso território, está fora do mapa, mas aquele lugar é considerado território nacional. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional, extensão do nosso mapa, as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. O que quer dizer tudo isso aqui? Quer dizer o seguinte, pessoal. Tem que somar isso. Esse parágrafo primeiro, ele está complementando isso aqui, ó. Porque eu disse a você, o sujeito pratica um crime fora do território nacional, um crime militar. Professor, o que é crime militar? É o artigo 9º seguinte do Código Penal Militar. Nós saberemos na próxima aula. Eu vou definir para você o que é um crime militar. O sujeito praticou um crime militar fora do território nacional. O artigo 7º está dizendo que aplica-se a lei brasileira, a lei penal. Agora, vem um complemento dele aqui, ó. Quando vai se aplicar? Quando tiver o território por extensão. E o que é o território por extensão? Tá? O que é território por extensão? Senhores, uma aeronave a serviço de um órgão militar brasileiro, seja ele federal ou estadual. É mais comum acontecer com o federal, Exército, Marinha e Aeronáutica. O Código Penal Militar não se aplica só à Polícia Militar. O concurso seu é para policial militar. Mas esta aula serve para qualquer concurso relacionado à área militar, ao Código Penal Militar. Inclusive você que está me assistindo, você passa aqui para policial militar. Depois você fala, Marciano, eu quero fazer para um cargo de oficial do Exército. Então aí serve também essa aula. Então vamos lá, pessoal. Senhores, navio ou aeronave a serviço do Brasil ou sob o comando de uma autoridade brasileira é considerado território brasileiro. Imagina, os senhores, um avião, então, que pegou os policiais militares do estado de Mato Grosso e levou para o Haiti. Chegou lá, um policial discute com o outro e dá um tiro num cara dentro do avião e mata. E agora? Será que ocorreu dentro do nosso território ou não? Ocorreu. Sim, mas está lá no Haiti? Sim, mas a aeronave, ainda mais nessa aí que está a serviço do Brasil, é considerada extensão do território. É isso que quer dizer. Para efeitos da lei penal militar, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros. Onde quer que se encontrem. A aeronave estava no Haiti. O sujeito praticou um crime militar lá nos Estados Unidos. Aplica-se o Código Penal Militar se ele estiver numa dessa situação, dentro da aeronave ou dentro de um navio, sob o comando ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade brasileira, autoridade competente, ainda que seja de propriedade privada. Como assim? Você alugou um avião de uma dessas, o governo brasileiro, ou então o governo do estado de Mato Grosso, não tem aeronave, imagina que alugou, né, um avião de uma dessas empresas aéreas, que eu não vou falar o nome para não falar que está fazendo propaganda, né? Não vou falar o nome de uma. Alugou, seja de uma dessas empresas aéreas privadas. Ora, senhores, ali, e alguém praticou um crime, um policial discutiu com outro, acabou lesionando um lá na Venezuela dentro do avião. Opa! Crime militar vai aplicar a nosso Código Penal. Por quê? Porque ali é nosso território por extensão. Entendeu? Ou então está lá no alojamento, né? Discutiu e praticou um crime. O alojamento é nosso território. Porque, ó, sob o comando, ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente. É a extensão do nosso território. Mas nesse caso do alojamento, acabou que a lei lá da Venezuela instaurou um processo contra o policial.
e condenou. Mesmo assim, nós podemos processar e condenar ou absolver, por causa desse aqui de cima, ó. Ainda que tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Entendeu, pessoal? A questão da territorialidade, extraterritorialidade e o território por extensão. Falou em território por extensão, você vai pensar em duas coisas: aeronave ou navio a serviço da autoridade brasileira, seja ela federal ou estadual, tá? Ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros, tá? Ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros, tá? Isso aqui é o seguinte, professor, e se tiver um navio estrangeiro aqui no Brasil ou uma aeronave estrangeira aqui no Brasil? Aplica-se a nossa lei penal militar? Porque o senhor deu exemplo de nós lá fora e eles aqui dentro, aqui, ó. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em lugar sujeito à administração militar. E o crime atente contra as instituições militares. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Senhores, não tem isso. Pensa no quartel aqui, da Polícia Militar, do Exército, pensa na Marinha, brasileiro aqui, ó. Vem um pessoal estrangeiro, né, e pratica um crime contra uma instituição militar, ou até mesmo contra um policial militar nosso, uma instituição militar nossa. Por exemplo, foi lá e furtou o rádio de uma viatura. Opa! Entendeu? Para colocar na viatura dele, sei lá. Para aí, ó. Atentou-se contra uma instituição militar nossa. Vai aplicar o direito penal estrangeiro, penal militar estrangeiro, ou o nosso? O nosso. Porque olha aqui, ó. É também aplicável a lei penal militar brasileira ao crime praticado a bordo, ou seja, dentro de aeronaves, né, aviões, ou navios estrangeiros, que estiverem aqui, evidentemente. Agora, desde que, ou seja, apenas se, né, desde que em lugar sujeito à administração militar brasileira. Tá? E o crime atente contra as instituições militares. Né? Imagina os senhores que o exército americano veio fazer o curso de guerra na selva, lá na Amazonas. Tá certo? Melhor curso do mundo. Tá? Está aqui no Brasil. Guerreiro de selva. Que vai se assemelhar a isso que você vai fazer depois de formado. Você vai fazer curso de operações táticas para trabalhar na Rotan, você vai fazer curso para trabalhar no BOP, né? Que o mais pesado, o cabeça, o top é o Caveira, entendeu? O Caveira é o curso mais difícil e o sujeito mais bem preparado, entendeu? Para você ter uma ideia, o último curso agora, esse curso que está em andamento de Caveira, tinha mais de 50, só tem 7 até agora. Entendeu? Porque é um curso que muitos querem, mas poucos conseguem. Mas aqueles que conseguem saem preparados para operar no mar, no ar ou na terra. Entendeu? No mar, no ar ou na terra. Os caras são feras. Os caras... Portanto, é que quando tem assalto a banco, que os caras ficam no mato, quem que vai lá depois procurar os caras? O BOP, os Caveira. Entendeu? Os BOP, o Caveira. Esse curso é muito difícil. Muito bem. Imagina os senhores que vem aí o pessoal, vou até mudar de guerra na selva e vou falar então do BOP. Vem um pessoal, né, de aeronave, helicóptero, vem fazer o curso do BOP aqui no Mato Grosso. Vem os americanos fazer curso aqui do BOP em Mato Grosso. Chega aqui, ó, eles, senhores, se praticarem um crime dentro do avião, o que tem nós a ver com isso? Tem que aplicar a lei deles. Né? Mas e se eles praticarem um crime contra as nossas instituições? Eles entraram lá no BOP e pegaram um equipamento, sem autorização, sem nada. Opa, atentou contra a instituição militar. Entendeu? Neste caso, vai aplicar a nossa lei penal militar. É isso que quer dizer. É também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros,
desde que em lugar sujeito à administração militar. O BOP ali é a administração militar. E o crime atente contra as instituições militares. Ora, se ele furtou algo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atentou contra a instituição militar, que é a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Aplica-se a nossa lei, ok? Falamos, então, da territorialidade, extraterritorialidade, trazendo aqui para você o território nacional por extensão, que é a nossa aeronave ou nosso navio fora do território brasileiro, mas a nosso serviço. E quando falamos também o que acontece quando um navio ou uma aeronave estrangeiro aqui, num local sujeito à administração militar, dentro de um quartel, dentro de um campo de instrução. Ali é uma administração militar. Se ele está ali, instrução militar brasileira, campo brasileiro, instituição brasileira, e ele praticou um crime contra a nossa instituição, nossa lei nele. Tá? E agora, finalmente, tá? Vem aqui também o conceito de navio. O que é navio? Vamos lá. Para efeito da aplicação deste código, considera-se navio toda embarcação sob comando militar. Toda embarcação sob comando militar significa o seguinte, inclusive aquela alugada, está sob o comando, está comandado por militar? Sim, então é considerado navio. Tá? Seja por extensão, no sentido de, alugou-se um navio para levar os soldados brasileiros. Tá? Mas ele não é navio de guerra, não interessa. É considerado navio. É considerada embarcação. Para efeito de aplicação deste código, considera-se navio toda embarcação sob o comando. Está sob o comando, comandado por órgão militar, por agentes militares, sim. Não interessa se é público ou particular. Tá? E o último artigo desta aula, tá, é sobre a pena cumprida no estrangeiro. Tá certo? Pessoal, acompanhe a seguinte pergunta que eu faço para você. Imagine que você, policial, foi fazer um curso de caveira em Israel. Aí você pegou pesado, hein? Porque o melhor exército, né? Melhor exército é Israel, né? Melhor curso, operação de guerra, essas coisas. Em guerra na selva é o Brasil. Mas o melhor exército do mundo, dizem que é o Israel. Tá? Tanto que você vê que quando o míssil está no ar, já aciona a população para esconder. Os caras são fera. Muito bem. Você foi lá fazer um curso, né, de operação especial. Muito bem. Tá? Você foi juntamente com um grupo de soldados, de militares, né, e aí acabou praticando um crime em solo israelense. Israel meteu um processo em cima de você e condenou você a 15 anos de prisão. Lá você cumpriu, né? Ainda durante o curso, será uma forma de cumprimento, não interessa. Ou foi excluído do curso, você cumpriu 3. Tá? Dos 15, você cumpriu 3. Conseguiu sair, veio para o Brasil. Chegou aqui, o Brasil instaurou outro processo em cima de você. Mas pode? Claro que pode. Olha aqui o que diz o 7º. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele. Você praticou lá em Israel. Ainda que, neste caso, ou seja, fora dele, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Você levou 15, cumpriu 3 lá. Ok, porque você estava numa situação de território nacional por extensão, você é julgado no Brasil, e aí você cai aqui, ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua, vem de abrandar, atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Ah, Marciana, essa pena que eu cumpri lá no Israel vai descontar aqui no Brasil, né? E isso, você veio para o Brasil, aqui o Brasil instaurou um processo contra você, em vez de 15 anos, tocou 4 anos em você. Você já cumpriu 3 lá, você só vai cumprir 1 ano aqui, porque é computada
quando a pena for idêntica. O que é isso, professor? Aqui nós temos idêntica e aqui nós temos diversas. Quando a pena for idêntica, computa-se, né? Faz o desconto. Quando a pena for diversa, faz a atenuação. Ele atenua, vira atenuante. Como assim, professor? Primeiro você tem que atenuante. Opa, ficou esquisito aquilo ali. Atenuante. Aqui, ó. Atenua-se. Atenuante. Muito bem. Pessoal, olha só. Se perguntar para você, vem cá. O direito penal militar, sobre a questão de pena cumprida no estrangeiro, traz alguma regra aqui para o Brasil? Traz. Vai falar assim, o seguinte. Se o militar, se um sujeito foi processado no estrangeiro e cumpriu pena lá, quando ele vem para o Brasil, se ele foi processado aqui e tiver que cumprir a pena aqui, surgem duas hipóteses. Se a pena for idêntica, ou seja, da mesma natureza, vai fazer o desconto, porque ele fala aqui, né, em computar a pena. É descontar. Se a pena for de natureza diversa, vai atenuar. Agora você entende quando eu pego aqui e jogo no seguinte exemplo. Tá? Pessoal, imagina o seguinte. Tá? No estrangeiro, teve uma pena de prisão. Tá certo? E a pena de prisão foi de 5 anos. Quando o sujeito foi condenado no Brasil, também no Brasil, teve uma pena de prisão. Pergunto para você, no estrangeiro teve pena de prisão, no Brasil teve pena de prisão, então estamos falando em pena idêntica. Só que no Brasil ele foi condenado a exatamente 8 anos. Ele cumpriu 5 no estrangeiro, foi condenado a 8 no Brasil, ele só vai cumprir 3 anos. Por quê? Porque vai computar aquele que ele cumpriu no estrangeiro. Porque se trata de pena idêntica. Se trata de pena idêntica. Você entendeu, pessoal? É isso que quer dizer, ó. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Não estou falando da atenuante. Aqui. Quando diversas. Não é o meu caso do exemplo. Ou nela é computada quando idêntica. O que é pena idêntica? Prisão, prisão. Multa, multa. Suspensão, suspensão. Mesma pena. Pena idêntica. Se a pena no estrangeiro foi de 5 anos e ele cumpriu os 5 anos, e no Brasil ele levou 8 anos, 8 menos 5 vai cumprir os 3. Por quê? Idêntica. Entendeu? Agora falaremos da atenuante. No estrangeiro, o sujeito foi processado por um crime militar e foi condenado a pena de multa. Quando ele veio para o Brasil, o sujeito foi condenado e foi condenado a pena de prisão. Tocou nele 3 anos. Opa, como é que vai computar? Como é que você faz aqui, ó, o desconto entre prisão e multa? Não é idêntica, não são idênticas. Então não posso aplicar essa segunda parte. Por quê? Ou nela é computada quando idêntica. Como vai computar? No estrangeiro foi multa, no Brasil é prisão. Aí não tem como computar. Não tem, mas aí passa para a primeira parte. Vai atenuar aqui. Ó. Atenuar, diminui-se um pouco. Em vez de 3 anos, o juiz vai tirar 6 meses. Vai ficar 2 anos e meio, por exemplo. Entendeu? A atenuante, o juiz pode diminuir aquilo que ele entender cabível. Diminuir 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Entendeu? Ou seja, como ele teve multa, aí vai fazer uma atenuação. Em vez de cumprir 3 anos, vai cumprir 2 anos e 6 meses. O juiz é que vai fazer isso. Não sou eu, não é você. É o juiz que vai fazer a atenuação. E por que isso? Porque a pena é diversa. Que pena diversa?
aquela cumprida no estrangeiro e aquela que tem que ser cumprida no Brasil. Se for idêntica, faz a computação, né? Vamos lá. Vai ser computada. Se for diversa, multa vezes prisão, vai ser atenuada. Cuidado com essa pegadinha, porque senão ele coloca lá uma situação de que a pena cumprida no estrangeiro, vírgula, seja ela idêntica ou diversa, será computada na pena a ser cumprida no Brasil. Falso. Porque a pena cumprida no estrangeiro, se diversa, atenua a pena a ser cumprida no Brasil. Ser idêntica, será computada na pena a ser cumprida no Brasil. Será descontada. Você entendeu, pessoal? Tá? Entendeu isso aí? Tá? Então, só para ver se você entendeu, eu só faço isso aqui para você. Ó. Tá? Se você entendeu, vamos lá então, né? E pena a ser cumprida no estrangeiro. Vamos lá. A pena cumprida no estrangeiro atenua. Ah, professor, esse aqui eu ligo assim, ó. Atenua, eu faço uma seta, pena diversas. Né? E eu faço aqui, professor, para gravar, eu falo, ó, no estrangeiro foi uma multa. No Brasil foi uma prisão. Ora, aí vai ter atenuante, vai atenuar do Brasil. Aí continua. A pena a ser cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Eu resumi daqui, isso aqui, ó. Penas diversas, né? Aquela do estrangeiro acaba atenuando aquela do Brasil. Agora, quando ou nela é computada, quando idêntica. Ora, se a pena for idêntica, aí faz o desconto. Teve prisão no estrangeiro, vezes prisão no Brasil. Aqui, o tempo que ele cumpriu aqui será descontado aqui, porque a pena é idêntica. Ok? É isso, senhores, tá? Fazendo isso aqui, o cara pode perguntar para você do jeito que for, tá? Que você mata. Ok? Então, senhores, vamos lá para 2 exercícios referente a tudo isso que eu falei para você. E nós falamos o que hoje aqui, pessoal? Nós falamos sobre o princípio da legalidade. Vamos fazer um resuminho? Antes de fecharmos a nossa matéria e falarmos do exercício. Princípio da legalidade, nós falamos que não pode ter crime sem uma lei antes que defina. Não pode ter pena sem prévia cominação. Cuidado, examinador, trocar essa palavra cominação por aplicação. Sem prévia aplicação. Falso. Aplicar é quando o juiz faz a sentença. Cominar é quando o legislador, o Congresso Nacional, cria uma pena. E lá é sem prévia cominação. Ele troca a palavra cominação e coloca sem prévia aplicação. Você faz assim para ele aqui. Não é sem prévia aplicação, é sem prévia cominação. Isso que quer dizer o princípio da legalidade. Aí vem a questão, né, da lei posterior. Lei posterior que deixa de considerar um fato como crime, retroage de forma a impedir que o sujeito seja punido. Né? Ora, se no passado era crime e hoje saiu uma lei dizendo que não é mais crime, ainda que o sujeito esteja cumprindo pena, acabou os efeitos, exceto quanto os efeitos de natureza civil. Muito bem. Né? E aí, uma lei mais benéfica, mais benigna, ela retroage, ela volta para beneficiar o agente, o autor, o policial que praticou o fato, tá certo? Porque a lei mais benéfica, ela retroage. Saiu uma lei hoje diminuindo a pena. Eu pratiquei um crime lá no passado, com a pena era maior. Essa lei nova vai voltar, vai ser aplicado para esse fato lá do passado, porque a lei nova retroage. A forma de, quando tem várias leis, né? Eu não posso fatiar a lei. Eu tenho que analisar ela separadamente e como um todo. Tá certo? Muito bem.
sobre o lugar, o tempo do crime. Quando que é o tempo do crime? O tempo do crime é o dia em que o policial praticou a ação, ou o dia que ocorreu o resultado? É o dia em que praticou a ação. E você pensa no homicídio, foi baleado hoje, morreu daqui 3 meses. O dia do crime, que é chamado tempo do crime, é hoje, não daqui a 3 meses. E o lugar do crime? O lugar do crime, se for uma ação, é considerado lugar do crime. Tanto o lugar onde ocorreu a ação, quanto o lugar onde ocorreu o resultado. Os dois. A não ser que seja a omissão. A omissão é considerado o local onde se deu a omissão. Muito bem. Sobre a questão da territorialidade e extraterritorialidade. No território nacional, aqui no Brasil, aplica-se a lei penal militar. Mas também, não é com prejuízo, é sem prejuízo de ser aplicado tratado internacional, regras de direito internacional, uma convenção internacional. O que é território nacional por extensão? É um navio brasileiro, é uma aeronave brasileira, ou alugada por uma força brasileira no estrangeiro. E se a aeronave estrangeira brasileira estiver no território nacional, no nosso, aplica-se o Código Penal Militar se ele estiver numa instituição militar, no local de administração militar, e praticar um crime contra a nossa instituição, aplica-se o nosso Código Penal Militar. E se ele praticar um crime contra outro militar deles? Problema deles. Por exemplo, o sujeito vem fazer o curso do BOPE aqui no Mato Grosso, vem os americanos fazer aqui. Aí eles brigam entre eles, um mata o outro lá. Problema deles, cara. Entendeu? Não está atentando contra a nossa instituição, entendeu? Muito bem. Tá? Ele está lá na aeronave deles, praticou um crime dentro da aeronave deles. Problema deles. Entendeu? Muito bem. E aí, fechamos falando da questão da pena cumprida no estrangeiro, né? A pena cumprida no estrangeiro tem 2 regras. Se a pena for idêntica, por exemplo, sujeito cumpriu prisão no estrangeiro e foi condenado à prisão no Brasil, né? Vai fazer o desconto, vai computar. Foi condenado a cumprir 1 ano de prisão no estrangeiro e foi condenado a 1 ano no Brasil. Se ele cumpriu no estrangeiro, aqui no Brasil está zerado, porque 1 menos 1, 0. Ele já é computado. Ah, não, foi condenado 3 anos aqui, cumpriu 1 ano lá, só vai cumprir 2 aqui, se as penas forem idênticas. Se forem diversas, você vai entender para essa diversa o seguinte: uma pena de multa no estrangeiro e uma pena de prisão no Brasil. Não tem como fazer aí o cômputo. Então, vai apenas atenuar. Entendeu? Então, agora você mata esse exercício. Vamos lá? Quanto à aplicação da lei penal militar, é correto afirmar que o Código Penal Militar adotou a teoria mista, segundo a qual o tempo do delito é considerado tanto o da ação quanto o do resultado. Teoria mista é essa. É aquela que considera os dois. Tempo da ação ou tempo do resultado. É assim que o Código Penal analisa? Não, professor. O Código Penal Militar adotou a teoria mista. Não, professor. Adotou a teoria da atividade, ou seja, não é a teoria mista. Porque a teoria mista fala que o tempo do delito, do crime, a data, é considerado tanto a ação quanto o resultado. Não é assim que nós consideramos. Nós consideramos só o tempo da ação. O dia que o sujeito foi baleado é considerado, não o dia que ele morreu. Então, falsa esta alternativa. Você entendeu por que é falsa? Porque nós não adotamos esta teoria. Porque nós consideramos apenas a ação e não o resultado para fins de determinar a data do crime. Chama-se tempo do crime. Tá? Então, a letra A, incorreta. Nós queremos a correta. Até isso você tem que verificar. Você que nunca fez prova, não tem costume, toma muito cuidado na questão. Ele quer a correta. E às vezes você está nervoso na prova, sabe a correta, mas acaba marcando a incorreta. Tem hora que a prova vai querer a correta. Tem hora que ela vai querer a incorreta. Cuidado, aqui que é a correta. Esta é correta? Não. Então não vou marcar essa.
craque.